This call is now being recorded. Ó, É bem esse aí mesmo. Outro difícil. Tem um povo me chamando ali, eu vou lá, vem pra cá. tá bom, vamos aqui. Gente, ó, considerando a reação a seguir. MgOH2 mais 2HCl produzindo cloreto de magnésio mais água. Quantos mols de cloreto de magnésio aqui no produto serão produzidos com 65 gramas de MgOH2? Assumindo que o HCl está disponível em excesso. Olha só, eu quero inclusive comentar sobre isso aqui. Essa informação que ele está disponível em excesso, ela é importante, porque na próxima atividade, que é sobre reagentes limitantes, a gente vai ver que há casos em que um determinado reagente não está em excesso. Então, já falando então sobre reagentes limitantes, se ele não está em excesso, ele vai limitar a reação. Por que ele vai limitar? Porque na hora que ele acabar, não importa se eu coloquei 65, 70, quanto de MgOH2 eu coloquei. Se eu coloquei esse tanto, mas tem pouco HCl para reagir, a reação não vai acontecer. Entendeu? Então, aqui está falando que está em excesso, ou seja, para a gente não preocupar com esse outro reagente. Na próxima atividade, vai ter que levar isso em consideração. Tá? Então, nesse caso, a gente não precisa preocupar com o HCl, porque ele está em excesso. Tudo que eu precisar, vai ser... Tudo que precisa reagir com 65 gramas de MgOH2 vai estar disponível nessa reação, porque ele já está em excesso. E o raciocínio, gente, para esse aqui vai ser o mesmo. Eu vou copiar lá a equação, mas agora eu vou copiar sozinha, sem Ctrl+C, Ctrl+V. Mg. Vou apagar aqui. Aliás, vocês querem que eu salvo esse arquivo aqui e depois encaminho para vocês? Será que ajuda? É bom. Eu copiei já, né? Então tá, eu vou... Pode encaminhar para mim, viu? Tá bom, eu vou, então, só pedir para inserir uma quebra de página para poder não confundir aqui. Mas eu vou salvar e mando para vocês também. Aí vocês dão uma olhadinha aqui na resolução. Então, nesse caso, a equação é... Vou voltar para o preto. MgOH2 reagindo com HCl, certo? Produzindo cloreto de magnésio e água. Cloreto de magnésio mais 2 águas. Só arrumar aqui esses índices. Professora, eu vou sair, aí eu vou voltar de novo, por causa que me ligaram aqui, aí o volume agora tá baixo, tá bom? Tá bom, tá bom. Hoje também vai estar gravado aqui, aí eu vou enviar para vocês. Tá. Então tá. Aí, a equação já está balanceadinha, tá? Um magnésio como reagente, um átomo de magnésio no reagente, um átomo de magnésio no produto. Oxigênio tem 2 como reagente, 2 nos produtos. Hidrogênios, 2 nos reagentes, na verdade 4, né? 2 aqui. Inclusive, deixa eu frisar isso aqui, que às vezes algumas pessoas podem confundir. Olha só, quando tem esse índice, no caso do MgCl2, esse índice aqui é só do cloro. Tem 2 átomos de cloro. Não é do magnésio também que não. Mas e nesse caso que está entre parênteses, esse índice 2 quer dizer que tem 2 hidroxilas, 2 OH. Então, tem 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Certo, gente? Só para reforçar essa parte. Então, hidrogênio tem 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 4 nos reagentes e nos produtos, 2 vezes 2, 4. Está balanceado. Pelo menos isso as questões já facilitou para nós, deu a equação balanceadinha. E agora a gente sabe a gente quer saber quanto mol de MgCl2
quantos mols de MgCl2 são produzidos com 65 gramas de MgOH2. Então, se está me dando a informação do MgOH2, então eu vou começar calculando a relação entre massa e mol por esse reagente, que é o que está me sendo dado. E eu preciso, então, saber a massa molecular do MgOH2. Para isso, eu preciso saber qual que é a massa molecular do Mg, qual que é a massa do oxigênio e qual que é a massa do hidrogênio, e depois eu somar tudo. Do magnésio, vamos lá aqui na informação pela tabela periódica. A gente sabe de cor? Não. Sempre esse tipo de questão tem que dar o valor da massa atômica do átomo, ou da tabela periódica para você poder olhar, tá? Então, o magnésio, a massa atômica dele é 24,3. Então, vamos anotar aqui, 24,3. Como a gente tem só um átomo aqui nessa molécula, então, esse é o valor dele mesmo. Não tem que multiplicar por nenhum índice. O oxigênio, nós já vimos que a massa dele é 16. Só que, quantos átomos de oxigênio nós temos nessa molécula? 2. Então, eu tenho que multiplicar por 2, porque a massa dele, ele vai colaborar nessa molécula com 32 gramas, certo? Porque são 2 átomos de oxigênio. E hidrogênio, a massa dele é 1. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio vezes 2, que é 1 também, no caso. Então, agora, a massa molecular do MgOH2 vou ter que somar todos esses 3 valores. Que vai ser 24,3 mais 32 mais... Opa, errei. 2 vezes 1 é igual a 2. Mais 2. 58,3 gramas. Então, grama, isso mesmo, 58,3 gramas é a massa molecular dele. Isso aqui é correspondente a 1 mol. 1 mol de MgOH2 tem 58,3 gramas. Então, vou anotar essa outra partezinha aqui. Só que no meu problema está informando que foi colocado quanto? 65 gramas. Então, a gente está vendo que colocou mais do que 1 mol, que está um valor maior do que o valor de massa referente a 1 mol. Só que quanto que isso representa? 65 gramas que foi colocado na reação. Quantos mols, então, que eu coloquei para reagir? Eu não coloquei 1 mol, eu coloquei mais do que isso. X de novo. Vocês estão entendendo por que eu tenho que fazer essa regra de 3, gente? Para fazer o proporcional. Para saber a proporção do que eu tenho teórico, do que eu tenho teórico entre massa e mol de uma determinada molécula específica e o que realmente tem nessa equação. Gente, por favor. Por isso que eu faço essa regrinha de 3. Então, x vezes 58,3 é 58,3x
igual a 65 vezes 1, que é 65. Se vocês verem no videozinho do moço que está explicando aí no site, ele faz as coisas muito direto, né? Então, às vezes, pode ficar um pouco confuso, mas o raciocínio é esse aqui. X é igual a 65 dividido por 58,3, que dá 1,11 mol. Então, na verdade, está sendo usado nesse problema 1,11 mol de MgOH2. Agora vamos voltar aqui na minha equaçãozinha. A relação estequiométrica aqui nessa reação, equação balanceada, de MgOH2 e o cloreto de magnésio, como é que está essa proporção? Qual que é o índice desse daqui, do MgOH2? Qual que é o coeficiente estequiométrico dele? Hein, gente? Gente? Peraí. Qual que é o coeficiente estequiométrico dele? Qual que é? Desse daqui, dessa molécula, MgOH2. Qual que é o coeficiente estequiométrico dele? Pronto. Bora. Cadê sua avó? Quando não tem o número, gente, tá falando. Qual que a gente coloca? Exatamente. Deixa eu pegar um outro. Vamos soltar uma volta aqui para ela. Qual que é o índice estequiométrico do cloreto de magnésio? 1 também. Então, eles têm a proporção de 1 para 1. Então, se eu usei 1,11 mol de MgOH2 nessa reação, como reagente, vai produzir a mesma quantidade de cloreto de magnésio, que é 1,11, que é o que nossa atividade quer saber. Quantos mols de MgCl2 são produzidos com essa quantidade de MgOH2? Professora, Hum. e se a proporção fosse de 2 para 2, como que seria? Aí eu ia pegar esse 1,11 e ia multiplicar por 2. Ah, tá, entendi. Entendeu? Aí você multiplica pela proporção que está existente. Se ele quiser saber de água, por exemplo, aí ia ser 2 vezes esse valor. Yes! Deu certo. Entendeu, gente? Entendi. Melhorou? É de... Demais. Ajudou bastante já. Então, que bom, gente. Eu preciso Eita, que vocês tentem fazer, tá? Para poder, se surgirem dúvidas. O resultado, então, é 1,11 mol? Isso, MgO2? isso. É resultado, então, né? Eu vou salvar isso aqui, já salvar antes de eu perder. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Pergunte. Na agronomia, a química parece que ela é quase inteira aplicada na agronomia, né? Aham. Não é? E esse tipo de exercício, no caso, é para quando for fazer fertilizante ou Olha, isso usa muito em tudo. A química usa muito em tudo. Isso aqui, por exemplo, quando você vai usar fertilizante, quando você vai calcular do fertilizante, você pode usar isso aqui sim, porque você pode, por exemplo, ter que fazer um cálculo quanto de amônia, por exemplo, que você tem que colocar no solo, ou de fosfato que você vai ter que colocar no solo para que fique disponível para a planta a quantidade que ela precisa, entendeu? Inclusive, quando vocês forem estudar sobre fertilização, essa parte de fertilizante de solo, fertilidade do solo, vocês vão aprender outras coisas que vão facilitar esse conhecimento. Mas essa parte de química que a gente está estudando,
auxilia também. Porque, por exemplo, quando você coloca um fosfato no solo, esse fosfato, ele vai ser dissociado para que o fósforo seja absorvido. Na verdade, a planta não absorve o fósforo no átomo, ele absorve na forma de fosfato, né? Então, quanto do fertilizante que você vai ter que colocar para que a planta absorva o tanto que ela precisa, para ficar disponível, pelo menos, o tanto que a planta precisa. Certo. Precisa de fazer esses cálculos estequiométricos, entendeu? E algumas vezes, alguns fertilizantes são colocados no solo, e quando ele chega no solo, ele dissocia, ele vai ser quebrado, entendeu? Em produtos. Então, quanto do reagente tem que colocar para ter aquela quantidade de produto que você quer no solo, disponível no solo, entendeu? E olha que em algumas situações também tem que levar em consideração, tem uma parte desse nutriente que vai ser lixiviado. Então, eu vou ter que colocar uma quantidade a mais, considerando a lixiviação, por exemplo, entendeu? A parte desse nutriente, ele é absorvido no solo, pelas partículas do solo. Então, assim, a química vai estar muito presente na agronomia, muito presente. E eu estou falando só na parte de solo, de fertilidade de solo, porque estuda demais. Tem determinados fertilizantes que você coloca, que vão ser absorvidos no solo, e o que pode fazer para poder diminuir essa absorção no solo? Tudo isso é conhecimento químico, que vai auxiliar, o conhecimento das trocas do CTC do solo, né, a troca catiônica, juntamente com quando você faz uma análise química do solo, é importante saber como é que está o perfil químico desse solo, para saber o que você vai sugerir de correção. Né? Então, todo o conhecimento de química, dessa parte das reações químicas, da parte de interações químicas, ligações químicas, vão ser utilizados. Esse tipo de cálculo que a gente está fazendo agora é usado em muita coisa. Você vai fazer uma solução de um determinado composto que você utiliza na agricultura mesmo. Você tem que saber a relação entre massa e mol. Sim. Você tem que saber que esse valor aqui, que eu mostrei para vocês, cadê? Você tem que saber que esse valor da massa molecular que a gente tem refere a um mol. Tem que saber fazer esse tipo de proporção, sabe? É muito importante. Então, vocês tentem fazer que esses conhecimentos na química é utilizado demais, em qualquer área, não só na agronomia, tá? Em várias áreas do conhecimento, vai precisar, porque fazer solução, a gente faz muito, em várias áreas, né? E a gente precisa saber quanto que a gente tem de produto, quanto que a gente precisa ter do produto para ter uma quantidade que eu quero de reagente, para não desperdiçar o produto, que muitas vezes tem uma substância que é cara, você não pode colocar em excesso, porque senão vai estar desperdiçando, aí tem perdas econômicas. Então, por isso que esses cálculos estequiométricos são muito importantes. Correto. É porque eu vejo na área rural, eu vivo na área rural, sabe? Pertinho do IF aqui. Ai, coisa boa! E eu vejo o seguinte, coisa de conhecimento, assim, de agricultor da roceiro, entendeu? Eu num pasto ali, tá cheio de cupim, a acidez ali tá demais, eu pasto com muita acidez, tem que jogar calcário. Jogar calcário para tirar a acidez, né? E aí, né, agora a gente vai estudando, porque o calcário tem dentro dele também, tem alumínio, tem manganês dentro, quem faz é um rolo, sabe? Eu estou estudando até... Isso é química pura, isso aí você vai ver em fertilidade do solo, vocês vão ver isso demais da conta, química do solo, acho que não sei, fertilidade, acho que tem química do solo e fertilidade, não sei se eu lembro. Mas, então, vocês vão usar, por exemplo, esse conceito de ácido base, tá? Porque de solubilidade, porque os diferentes substâncias vão estar solúvel ou não em determinado pH. O pH pode facilitar uma dissolução ou dificultar também, entendeu? Então, por exemplo, quando você coloca o calcário lá, vai estar disponibilizando os alumínios que vão se ligar no H+, né, o hidrogênio, que é o que faz o solo ser ácido. E aí, quando faz essa ligação, o hidrogênio não vai estar disponível para a reação, então aí o pH vai aumentar.
E aí vão formar hidróxidos, que tem caráter básico. Então, tem... A química é linda, gente. Vocês não ficam com preconceito, não, que na área de vocês vão ver demais a aplicação. Eu já me apaixonei. É muito legal mesmo. Não é fácil, não, Nossa Senhora. Não é. É complicado. Realmente não é muito facinho, não. Mas, com paciência, um passo de cada vez, não desistam de estudar a química, porque ela auxilia muito o conhecimento em várias outras áreas. A minha filha mora em Salvador, sabe, na Bahia, e ela está formando, se não fosse a pandemia, estaria formando esse ano, agora em julho, né? Em Química. Olha que bacana. Então, ó, sua filha tem que te ajudar. Para trabalhar lá no Camaçari, lá no Camaçari, lá que tem industrialização lá, química é violenta, né? Ai, que coisa boa. Nossa, então, você fala para sua filha que a coisa te ajudar aí também. Liga para ela e fala, ó, minha filha, vamos me ajudar aqui. E você acha que eu não estou perguntando para ela? Ai, que bom, então, seu Antônio. Mas o senhor compreendeu como que o raciocínio dessas questões que eu resolvi aqui? Compreendi. Não. Tenta fazer. É o início, né? Eu tenho que exercitar muito e ser resiliente para a coisa, né? Resiliente. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Ô, Luísa, só mais uma dúvida. Se eu pegar sempre a massa, aliás, as gramas e dividir pelas massas, sem fazer a regra de 3, eu vou encontrar o mesmo resultado, né? Peraí, vamos voltar aqui. Como assim você fala? Aqui? Se eu pegar 65 e dividir sempre pelo total das massas, porque eu tinha visto um vídeo assim, que você pegava as gramas e dividia pelo total das massas, né? Igual você Você pegava o valor em gramas do produto, no caso aqui, que é o reagente, que é o caso aqui, e dividia por quais massas? Por todas essas massas que você dividiu, por 58,3, a gente vai chegar no mesmo resultado, sem fazer a regra de 3. Aí esse caminho também você aceita? Sim, eu aceito sim. Entendi. Aceito sim. Entendi. Porque o primeiro exercício eu achei o resultado por esse caminho, mas como o vídeo que você postou não ensinava assim, aí eu não... Entendi. Não, pode ser, porque dessa forma como você falou, é que vai um pouco mais direto, né? Porque quando você faz a regra de 3, você está fazendo aqui a relação. Eu, particularmente, acho mais fácil de entender o que a pessoa tá falando, assim, às vezes, eu, como estudante também, sinto que, para mim, fica mais fácil de entender. Mas, se você compreendeu dessa forma o raciocínio, para você tá tranquilo, não tem problema. Porque, na verdade, é a mesma coisa que eu fiz aqui. Só porque eu fiz a relação da regra de 3, tá? Entendi. Na verdade, no vídeo, ele não faz igual eu tô fazendo, assim, exatamente. Ele faz mais diretão mesmo, igual você tá fazendo. Entendi. Tá bom. Essa tabela periódica vai estar sempre disponível para a gente? Ou como é que fica? A tabela periódica, nesse exercício aqui, ela vai estar aqui disponível para você olhar, mas você pode, você acha fácil tabela periódica na internet também, você pode aqui no Google digitar tabela periódica e pode até salvar uma para o senhor, de repente, aí no computador, como que você achar mais fácil, sim, ó, abre aqui uma tabela periódica, aí, ó, e salva uma para você, entendeu? Que tem os valores do número atômico e da massa atômica. A massa atômica fica aqui embaixo. Olha, gente. Augusto, isso é hora. Entendeu, seu Antônio? Aí o senhor pode salvar uma aqui para o senhor também, ó. Uma que tá bem visível, que tá boa de ver, ó. Essa aqui tá sem massa atômica. Essa aqui não, porque essa aqui tá sem massa atômica. A numeração de cima é o quê? É o número atômico. Certo. O número atômico é o número de prótons que tem nesse átomo. Certo. E a massa atômica é o peso dela. Certo. Aí você procura uma tabelinha. Se o senhor quiser também essa aqui, acho que você pode salvar essa aqui. Deixa eu ver se tem como. Aí, ó, você pode salvar ela aqui também, ó. Salvar como e salva lá. Ah, não, mas é a página da web. Ou pode fazer o print.
Igual eu te ensinei a fazer o print e copiar no Word, o senhor pode fazer também. Correto. Legal. Tá bom? Mas Então, alguém, vamos gente, quer... a de cima, a parte de baixo é a massa. Beleza. Isso, a parte de baixo é a massa. Você vai olhar nela, tá? Voltando aqui, ó, a massa. Igual aqui, ó, do hidrogênio é 1,1, é 1, né? Na verdade, do hélio é 4, do lítio é 6,9, tá? Certo. Gente, mais alguém? Então, faz o seguinte, tentem fazer. Se vocês tiverem dúvida, a gente pode ver se a gente consegue conversar novamente antes de domingo, tá? Tá uma loucura, mas deixa eu já parar de gravar aqui, porque senão vai fazer parte do... Então, voltando aos modos